Caminhos da reportagem de hoje veio até o Pará para contar como a população daqui está se preparando para decidir em um plebiscito se o estado deve ou não ser dividido em 3, criando também os estados de Tapajós e Carajás. A consulta pública é inédita. Será a primeira vez que uma decisão popular sobre a divisão de um estado brasileiro sai das urnas. Você vai ver quem é a favor e contra essa mudança, quais as possíveis vantagens e desvantagens, as diferenças regionais e os desafios que o Pará enfrenta. A floresta amazônica a perder de vista. A força dos rios, uma imensidão cercada pela diversidade de vida. A natureza foi generosa com essa terra, muito além do que os olhos podem ver. No subsolo está a maior concentração de minérios preciosos do planeta. O cenário exuberante inspira grandes projetos, mas também é fonte de conflitos. Tanta riqueza não significa qualidade de vida para a população. O Pará tem o 13º PIB, o Produto Interno Bruto do país, e é o 6º estado mais pobre. Quase metade dos 7.400.000 habitantes do estado vive abaixo da linha da pobreza, situação em que uma família recebe por mês até meio salário mínimo por pessoa. O Pará tem o 2º maior território do país, 1.200.000 km², atrás apenas do Amazonas. Em extensão, supera países como Angola na África. Tanto espaço e riquezas estão em jogo. Uma consulta pública que será feita pelo plebiscito do dia 11 de dezembro pode aprovar a divisão do estado em 3 partes, mudando o mapa do Brasil. O novo Pará, ou Pará remanescente, seria mantido em uma área menor, inclusive com a capital Belém e 78 municípios. Ao oeste, dominado pela floresta amazônica, seria criado Tapajós, com 27 cidades. Santarém seria a capital. E ao sul, onde se concentra a mineração, Carajás, com a capital Marabá e 39 municípios. A ideia de desmembrar estados não é novidade. No Congresso Nacional existem pelo menos 13 projetos semelhantes que dariam origem a outras unidades da federação, como o que cria o Gurgueia, no sul do Piauí, Maranhão do Sul e o Araguaia, no norte de Mato Grosso. O texto original da carta diz que os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. O Supremo Tribunal Federal deu a última palavra sobre quem deve participar do plebiscito. O STF interpretou a lei do plebiscito, que é uma lei geral, que não trata só do plebiscito, trata do plebiscito, do referendo, e assentou a constitucionalidade da lei quando diz que a população interessada é a população de todo o estado quando se trata de desmembramento de unidade da federação. Para entender melhor por que o Pará pode dar origem a outros estados, é preciso olhar para o passado. As primeiras divisões no território começaram poucos anos depois do descobrimento do Brasil. No início eram 17 capitanias hereditárias, dominadas por famílias portuguesas que se instalaram no Brasil colônia. De lá para cá surgiram as províncias. Conflitos como a Inconfidência Mineira e a Guerra dos Emboabas redesenharam os mapas, criando São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Novas divisões do território viriam para garantir a segurança das fronteiras do país. A partir da proclamação da República, surgiram as províncias, uma delas o Pará, que antes pertencia à capitania Grão-Pará, na região amazônica. A Constituição de 1988 promoveu a última mudança no mapa brasileiro, criando Tocantins. Dentre os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, representados nas estrelas da bandeira do Brasil, o Pará tem lugar de destaque, acima da frase ordem e progresso, uma posição conquistada por causa da grandeza do estado e que, com a divisão, pode ceder espaço a outras 2 irmãs.
Como a gente viu na história, todas essas alterações tiveram motivos políticos, econômicos, sociais. Uma mudança dessas não significa apenas criar novas divisas no mapa, mas pode ser um bom começo saber se as pessoas que serão consultadas sobre a criação de Tapajós e Carajás estão por dentro do assunto. Nós preparamos esses 3 exemplos e, de propósito, 2 estão incorretos, com localizações e nomes trocados. Vamos ver quem acerta. É para confundir um pouco, né? Esse aqui seria a divisão? Tem certeza? Mas não é desse jeito, não. O Pará está na localização errada aqui, ele está no sul. Ah, é? É. Esse daqui que tá certo para você? É. E o que a senhora acha? É esse também? Também, Tem certeza? eu acho. Absoluto. É. Deixa eu ver qual que é o correto. Esse aqui é o correto, ó. Será que ninguém sabe? Ah, sobrou para os vizinhos do Amapá, bem informados sobre a polêmica. Aqui, ó. Sobre a divisão. Ó, tá vendo? A localização dos mapas. Qual deles? Pará, né? Como que vai ficar se dividir? Sei que o Pará vai ficar bem pequenininho. Então fica aquele último lá, o correto. Acho que esse aqui tá o correto. Tapajós é enorme. Esse Esse aqui. aqui é o Tapajós, Isso o Carajás e o Pará. Nós somos todo Amapá. mundo de Estão lá de visitando Macapá, aqui, estão né? visitando, Eu acho que esse então aqui já fica viu. ótimo. Mas se for pro bem, pro desenvolvimento, eu acho que é bem-vindo. Você tá entendendo? Porque o grande problema é que de repente você vive numa extensão muito grande e você acaba se perdendo. Se for para trazer melhoria e qualidade de vida para o cidadão que está lá no sul, noroeste, norte do Pará, é bem-vindo. Agora, se for só para tirar de êxito político, de tirar alguma coisa, assim, proveitos para alguns, aí tem que repensar. O povo de Belém, do Pará, tem que repensar isso. Mas a maioria das pessoas entrevistadas na capital diz que é contra. Eu não concordo, eu acho, né? Se quer precisar de uma divisão dessa, como é que vai ficar o estado? Né? Vai dividir em 3. Aí que vai dar mais corrupção. Você concorda com essa divisão? Não, não concordo. Por quê? Porque eu acho que o que vai sentir mais, ser mais abalado vai ser a capital, né? Que a riqueza maior vem dessas regiões. Com a divisão, o novo Pará ficaria com 17% de sua extensão e com 78 dos atuais 144 municípios. A população desceria de 7 milhões e 400 mil para cerca de 4 milhões e meio. Fomos ao movimentado mercado Ver o Peso para ouvir o paraense e apareceram argumentos de todos os tipos. Respeito da divisão do Pará, eu acho que é contraditório, principalmente porque se tratou de um projeto elaborado por um parlamentar que não é paraense. Ele não conhece a nossa realidade. Se nós perdermos isso aí, Belém vai ficar pior do que o Maranhão, cara. O mercado Ver o Peso vende 90 toneladas de peixe por dia, o que faz do Pará um dos líderes em pesca do Brasil. Garantia de emprego para muita gente. Fernando vive da pesca há quase 30 anos e tem medo do prejuízo para o seu negócio. Aqui na doca do Ver o Peso, né, onde é o nosso entreposto, né, vamos dizer assim, é comercializado diariamente em torno de 80 a 100 toneladas de pescado dia. Quando acaba a safra de uma região, já complementa, já inicia da outra, né? Então, justamente, nunca falta peixe para nós aqui, justamente por causa disso. Com essa divisão, lógico que as capitais que vão ser criadas vão querer puxar para suas capitais todo esse pescado. Se você chegar aqui de manhã, você vai ter, sabe, a visão de quantas pessoas só aqui nessa parte aqui, né, trabalham diretamente em função do pescado, né? E esse pescado acaba gerando outros empregos indiretamente. A capital concentra mais da metade dos eleitores e tem gente que se mobiliza para levar o debate para as ruas. Alguns silenciosos, outros com muito barulho. O que você acha de dividir o estado do Pará? Bom dia. Sena ganha a vida fazendo publicidade em Belém. O
movimento da maior feira livre da América Latina, é um prato cheio para vender o peixe com sua moto sonorizada. Dividir o Pará, já que vai acontecer, muito paraense vai sofrer aqui, entendeu? Aí o cara diz, mas ele quer saber de lá, quer saber aqui em Belém. A voz de cena desperta a atenção dos moradores da capital para a polêmica sobre a separação do estado. Eu fico triste que os governantes ficam dizendo que é para dividir o Pará, mas para que dividir? Só vai aumentar a despesa. Mas o barulho vem mesmo dos jingles lançados na internet, um deles de autoria do marqueteiro Duda Mendonça. O jingle sertanejo afirma que um dia todo filho cresce, um dia chega a hora da emancipação, mas que a família segue unida num só coração. E vão crescer um ajudando o outro, sem nunca esquecer, são todos irmãos. Os movimentos contrários à separação revidaram, usando o ritmo tipicamente paraense, o tecnobrega. Eu digo não e não, eu digo não e não, eu digo não e não, eu quero a união. O estudante Lucas Correia, de 17 anos, viu na internet uma chance de conscientizar os amigos. Começou em um blog. A repercussão acabou nas ruas, com uma marcha de 5.000 pessoas no centro de Belém. Então, o que eu disse assim, temos que mobilizar, né? Se alguém não faz, eu como estudante tenho que fazer algo. Vou utilizar a ferramenta que eu já tenho em mãos, né? Que é um blog. Então, eu criei um blog para o movimento em defesa do Pará. A democracia é feita disso, o povo, né? O poder do povo. Então ele tem que participar. Aqui na questão do plebiscito nós mostramos para as autoridades que nós não queremos a divisão, né? O povo tem que ser peça fundamental nesse processo como um todo. Ele juntou forças com outros estudantes que pretendem continuar promovendo a discussão entre os jovens. Eu vou participar dos movimentos, vou realizar debates na minha própria escola, debater com nossos professores, mobilizar a comunidade para conscientizar a população a se envolver com os assuntos da questão da divisão do nosso estado. É necessário haver essa mobilização, que o jovem ele leia, que ele participe mais. No meio da disputa, que deve esquentar ainda mais com a propaganda no rádio e na televisão, o geógrafo João Márcio Palheta defende uma discussão mais ampla. Ele avalia que, mais do que aprovar novos estados, a população deve conhecer melhor os motivos dessa divisão. Esse debate ele é muito frágil, porque ele não criou as pré-condições para que a sociedade pudesse dizer com firmeza, a maior parte dela, sou a favor ou sou contra. Os problemas do analfabetismo, da saúde, da falta de moradia, de estrada, eles não serão resolvidos de uma certa forma que contemple a sociedade como um todo. Então o discurso ele acaba sendo um discurso muito frágil da divisão. Por outro lado, a ideia de ficar o estado do Pará como está não pode. É necessário que a política ela se amplie para que chegue a essas pessoas, né? Essa política, ao se ampliar para essas pessoas, talvez dê muito mais condições para no futuro a gente venha a discutir um sistema de divisão ou de fragmentação territorial do estado do Pará com mais propriedade. Daqui a pouco, vamos conhecer as outras duas regiões no Pará que podem se tornar os mais novos estados brasileiros, Tapajós e Carajás. As campanhas esquentam a polêmica e dividem opiniões. O Caminhos da Reportagem está de volta aqui do Pará para mostrar a preparação para o plebiscito no dia 11 de dezembro. Nas ruas, as campanhas esquentam o debate e dividem opiniões. R$ 4.800.000 paraenses estão aptos a votar no plebiscito, que vai decidir se o Pará deve ser dividido em 3, criando também os estados de Tapajós e Carajás. A palavra tem origem no latim, plebiscito, que significa decreto do povo. A consulta é convocada antes da criação de uma norma, como se fosse uma eleição, mas com regras específicas. A região do Novo Pará tem a maioria do eleitorado
mais de 3 milhões de pessoas. Tapajós vem em seguida, com quase 800 mil eleitores. E depois Carajás, com quase 970 mil. No dia 11 de dezembro, os paraenses deverão responder às seguintes perguntas. Você é a favor da divisão do estado do Pará para a criação do estado de Tapajós? E você é a favor da divisão do estado do Pará para a criação do estado de Carajás? Se houver falha na votação eletrônica, serão usadas cédulas de papel. Se o resultado for positivo, não significa ainda a criação dos 2 novos estados. Vai depender da edição de uma lei complementar pelo Congresso Nacional, que antes deve ouvir a manifestação da Assembleia Legislativa do Pará. A presidenta da República ainda pode vetar a proposta. Já se os eleitores disserem não ao desmembramento do Estado, o Congresso Nacional fica impedido de deliberar sobre o assunto. Todas as regras são estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que faz o controle de gastos, fixa a data limite para a prestação de contas. Serão 15 mil urnas em todo o estado. 300 delas funcionarão com baterias para permitir a transmissão dos dados via satélite. A segurança será reforçada por forças federais em 16 cidades do interior do Pará, a pedido da Justiça Eleitoral. Toda essa contabilidade deve custar 25 milhões de reais para os cofres públicos. Se a população a ser consultada, por exemplo, fosse apenas a de região da área que compreende o futuro estado do Tapajós, por exemplo, todo o estado do Carajás, esse custo seria menor. Mas como esse custo compreende todo o estado do Pará, então o custo é um pouco elevado, porque ele envolve uma série de gastos, desenvolvimento de programas, arranjamento de pessoal que participará do plebiscito, porque, em princípio, o próprio plebiscito em si ele funciona como se fosse uma eleição. Quanto à campanha, segue o modelo das disputas eleitorais para cargos políticos. São 4 frentes que funcionam como partidos, 2 contra a divisão do Estado e 2 a favor. O limite de gastos de cada frente é de 10 milhões de reais. Além da propaganda eleitoral gratuita das frentes, o TSE criou uma propaganda institucional para esclarecer o eleitor do Pará e informar a população brasileira sobre a consulta pública. O plebiscito é para saber a sua opinião sobre a proposta de divisão do Pará com a finalidade de criar 2 outros estados. De Belém, no norte, seguimos rumo ao oeste do estado, para Santarém, cidade de 300 mil habitantes, cotada para ser a capital de Tapajós. A região tem vocação para o agronegócio e o extrativismo, além de possuir um forte apelo turístico. Convite ao descanso e ao lazer. Na orla da cidade, o encontro dos rios Tapajós e Amazonas fazem um espetáculo. A força das águas barrentas que vem da floresta encontram com o azul límpido. A região possui 100 quilômetros de praias. Entre as mais famosas está Alter do Chão, a 35 quilômetros de Santarém. A vila, conhecida como Caribe brasileiro, tem fama internacional. Foi eleita pelo jornal inglês The Guardian como a praia de água doce mais linda do mundo. Um remanso que só sai dessa tranquilidade quando chega a festa do Sairé, a competição dos botos tucuxi cor-de-rosa, homenageados em um desfile de fantasias, que encenam a morte e ressurreição desses personagens do folclore. Hoje o turismo já movimenta mais do que 30 milhões, vai movimentar agora no ano de 2011. Então só em Santarém isso aqui, entendeu? Se você colocar toda a região aqui, os 27 municípios, nós temos condições, temos viabilidade e nós acreditamos que é o maior projeto de desenvolvimento para o Brasil na atualidade é a criação do estado do Tapajós. Muitos turistas vêm de longe para conhecer essa paisagem, mas é justamente as grandes distâncias de acesso à região que trazem dificuldades para quem vive aqui. A solução desse problema é uma das promessas de quem defende a criação do estado de Tapajós. Uma ideia, nós temos alguns municípios que se relacionam com outros estados, com outras capitais, do que com a nossa, por causa da questão da distância e também essa ausência do estado. Então, o que nós queremos aí? Trabalhar para que cada vez mais nós possamos ter essas oportunidades aqui. Essa distância, ela nos prejudica e muito, essa ausência do governo. Nós temos um hospital regional para atender 27 municípios. O Pará tem características muito diferentes de outros estados. Os 20 mil quilômetros de rios funcionam como estradas. O mais comum é andar de barco. Nossa equipe entra em uma voadeira para cruzar o rio Tapajós até o lado amazônico.
O barquinho voa sobre a maré agitada. No horizonte, a grandeza azul do rio se confunde com o mar. Levou quase 1 hora até a outra margem do rio Tapajós. E para chegar aqui nesse tempo de seca, quando o nível do rio está mais baixo, só com barcos pequenos como este. Uma dificuldade a mais para quem vive longe da cidade, em comunidades como essa daí que a gente vai conhecer. Na Vila Franca fomos recebidos pelo seu Domingos, 48 anos vividos nesta paz. A energia elétrica é movida a geradores e só durante o dia. Os professores vêm da cidade para dar aulas durante a semana. São 350 moradores. Eles levam uma vida para lá de calma do outro lado do rio. O problema é que algumas vezes é preciso pressa, principalmente quando o assunto é saúde. A gente tem um posto, né? Mas não tem remédio. Falta assistente técnica, um médico para estar no posto. Uma vez aí, pegou no menino, aí costumamos chegar e quase o menino chega a falecer, né? Domingos vê na separação do Pará e na criação do estado de Tapajós uma oportunidade para melhorar a vida dos ribeirinhos. A assistência pública está lá, né? Aí aqui da comunidade que tem que pressionar a assistência pública para poder chegar. Se dividir o estado, ele diz que favorece mais para o pessoal das comunidades, ribeirinho, né? Que aí tem mais recurso para jogar mais as coisas para as comunidades. Sobre escola, sobre saúde. Nos despedimos da Vila Franca e desembarcamos onde os negócios vão de vento em popa, no Porto de Santarém. 1.800.000 toneladas de mercadorias circulam por ano nessas docas. A soja é o carro-chefe e atraiu a presença de multinacionais do agronegócio. Daqui também partem madeira, combustível, mas o que torna esse porto estratégico é a localização. Apesar de estar em um rio, consegue receber grandes navios, como se estivesse em alto mar. Isso facilita, você pode programar para qualquer época do ano uma operação do navio. Nós temos recebido um navio Panamax aqui de 50.000 toneladas. A nossa próxima parada é em Altamira, maior município do país, com 160.000 quilômetros quadrados. A cidade é cortada pela inacabada rodovia transamazônica e recebe as águas do rio Xingu, um poderoso manancial que nasce no Mato Grosso e deságua na foz do rio Amazonas. Por onde passa, é a principal fonte de renda e alimentação para 25.000 indígenas e ribeirinhos. Seu Edinaldo se orgulha de tirar dessas águas o sustento da família. Nossa sobrevivência da pesca, nós ainda garantimos o sustento da nossa família. É meio escasso, mas ainda garante. Mas aí quando vinha cheio negócio de barragem, acabou totalmente. A região foi escolhida para a implantação da usina hidrelétrica de Belo Monte, um projeto que vem sendo discutido há 30 anos e só agora recebeu a aprovação ambiental do IBAMA. O empreendimento enfrenta ações judiciais. O Ministério Público Federal, autor de 12 delas, contesta o impacto, tanto para os animais e as espécies de plantas, como para as famílias que dependem do rio. Quanto vale 273 espécies de peixes que vão sumir na Volta Grande do Xingu? Quanto vale algumas dessas espécies que só existem lá e que vão desaparecer? O quanto de cura para a doença nós temos, que não são curáveis hoje ainda, nós temos na Volta Grande do Xingu, pela biodiversidade dela, que é algo magnífico e não foi estudado. E isso poderia dar muito mais divisa para o Brasil do que a pouca energia que Belo Monte vai gerar. A empresa responsável pela construção de Belo Monte é o Grupo Norte Energia, que já está no canteiro de obra. A região vai se beneficiar porque Belo Monte é um projeto estruturante. É um projeto que não só desenvolve a região propriamente, como vai atrair indústrias, vai atrair comércio, vai atrair profissionais liberais, vai atrair turismo. Na fase inicial, 1.200 trabalhadores foram contratados, como Elias, ou melhor, o Pouca Telha, apelido carinhoso que ganhou dos amigos durante o curso de capacitação. Eu trabalhar com horticultura, folha de alface, essas coisas, entendeu? Abacaxi, maracujá, essas coisas, entendeu? Mas devido ao mercado que oscila muito, aí eu fui desanimando, entendeu? Aí surgiu essas oportunidades, esses cursos que estava tendo aqui, aí eu abandonei lá e estou aqui. Porque aqui a gente tem um salário certo, né? Você já trabalha, você pode planejar a vida, você pode colocar os filhos para estudar num colégio particular, porque você sabe que todo mês você vai ter aquela renda, entendeu? Você tem como controlar
a sua vida financeira. Belo Monte vai ser a terceira maior represa do mundo, atrás apenas da hidrelétrica de Três Gargantas na China e da binacional Itaipu, gerenciada por Brasil e Paraguai. Serão investidos 26 bilhões de reais na obra, que deve ser concluída em 10 anos. Mas a promessa de desenvolvimento para a região ainda encontra resistência. Uma semana depois da visita da nossa equipe à região, em um protesto pacífico, povos indígenas bloquearam a Transamazônica, na via de acesso ao canteiro. O movimento Xingu Vivo para Sempre aponta uma série de falhas no projeto e pede a paralisação da obra. Um projeto que está sendo construído de cima para baixo. Todo o processo foi feito dessa forma, desconsiderando as populações indígenas. E o que se passa para nós são só coisas boas que poderão acontecer e, na prática, nada tem sido efetivado. Enquanto a polêmica não se desfaz, sobram incertezas para os moradores das áreas de risco de Altamira, que podem desaparecer depois da barragem. Fagno se mudou para esta casa de palafita em um bairro da periferia, conhecido como Invasão dos Padres, onde depois de uma reforma ele pretende montar a própria oficina. Porque para mim, eu sei onde é que eu moro mesmo, né? E com essa barragem não sei nem para onde é que a gente vai, porque o pessoal só fala que vai ser indenizado e a gente não vê para onde é que a gente vai. Por isso que eu fico assim nessa. Peguei no jornal ontem, diz que o pessoal aqui vai ser indenizado em 8 mil reais. As casinhas, tá entendendo? 8 mil reais aqui eu dispenso direto na minha casa. Direto. Nossa viagem segue até a terceira região do Pará, candidata a se tornar um novo estado brasileiro, Carajás. Marabá, de 233 mil habitantes, é a mais cotada para ganhar o título de capital. O nome tem origem indígena, Maiabá, que significa filho do estrangeiro. Cai como uma luva. Apenas 11% das pessoas que vivem aqui são naturais do Pará. A maioria veio de outros estados. O Carajás está muito mais ligado ao processo da fronteira com o Maranhão, da fronteira com Goiás, com Tocantins e o Mato Grosso, em razão da entrada dos grandes projetos, da dinâmica da Estrada de Ferro Carajás, que impulsionou, a partir da década de 80, a migração para essa região. Os grandes projetos atraem um conjunto considerável de migração e isso faz com que a gente tem uma dinâmica ali muito diferente da do Tapajós, que está ligado muito mais ao rio, está ligado a dinâmicas modernas, mas muito mais ligada ao rio. Zé Dudu é um exemplo de quem veio de fora. Chegou ainda criança com a família goiana e nunca mais deixou Marabá. Já fez de tudo por aqui. Muito trabalho. Não adianta você querer achar que vem para um lugar rico, um lugar onde o dinheiro corre, que você vai ficar à toa e que o dinheiro vai cair na sua mão, que não vem não. Você tem que vir com coragem para trabalhar. Eu tive um atacado de secos e molhados, tive uma serraria, tive um pet shopping, já fui bicheiro do Jogo do Bicho, já fui oficial de justiça, você vê o disparate, né? O contrário. Hoje ele escreve um blog de notícias e promove o debate sobre o plebiscito, um dos temas mais comentados. A notícia da divisão é uma notícia que traz muitos leitores e traz muitos comentários e fomenta muito a discussão. Isso é interessante. O blog sem discussão ele não é um blog de sucesso. Um grupo de mulheres levanta a questão do plebiscito no corpo a corpo em bairros da periferia. Muita gente nem sabia da consulta pública. É muito grande o Pará. Então, dividindo em 3, vai ficar muito fácil para os governantes trabalhar. Né? Forma de Tocantins, como Tocantins está, né? A poeira castiga os moradores, enquanto falta atendimento médico, tratamento de esgoto. A população reclama da pequena presença do Estado. O problema é que muita gente ainda depende de outras regiões para ter acesso a serviços públicos que não encontram aqui. Falta asfaltar as ruas, né? Esgotos, que às vezes a gente tem aqui uns córregos ali que toda a lixeira é jogado naquele córrego ali. Não tem esgoto, às vezes quando chove inunda as casas, né? A pessoa tem dificuldade até para caminhar mesmo aqui, quando chove. Ali mais embaixo ali você tem com transporte, não desce, né? Fica muito dependioso, né, no inverno. É o caso da dona Lucimar, esposa do seu Domingos. Para tratar a dor na coluna, ela teve que buscar solução em Teresina, no Piauí. Se tratar lá é melhor, tem os melhores médicos também, né? Somente para o meu problema que é ortopedista, né? Marabá tem um grave problema de segurança pública que pode se destacar ainda mais se for criado o novo estado de Carajás. A cidade vai ser a capital mais violenta do país.
Segundo o mapa da violência feito pelo Ministério da Justiça, em um ano foram registrados 250 homicídios entre uma população de 200 mil pessoas. Média aproximada de um assassinato a cada 36 horas, o que é 10 vezes maior do que a média de São Paulo e 4 vezes superior à do Rio de Janeiro. Segundo um levantamento da Pastoral da Terra, órgão da Igreja Católica, conflitos agrários levaram à morte de 1.580 pessoas nos últimos 25 anos na região norte. 408 assassinatos ocorreram no Pará e a maioria ainda espera uma decisão judicial. A violência, infelizmente, ela tem sido parte, da história dessa região e desse estado. Contra as populações que residem aqui, populações indígenas, populações ribeirinhas, remanescentes de quilombo, poceiros, que têm suas terras invadidas por grandes projetos, por setores ligados a madeireiros, a pecuaristas, e isso cria uma situação de violência muito grave contra essas populações. Seguimos viagem para o sul de Carajás, caminho cheio de estradas mal conservadas, onde encontramos o que traz fama para a região, a riqueza do solo, que guarda a maior reserva de minérios do mundo, onde fica a Serra Pelada. No meio do caminho, uma parada no lugar onde a disputa pela terra provocou um dos episódios mais violentos depois da ditadura militar, que ficou conhecido como o Massacre em Eldorado dos Carajás. O episódio ocorreu num confronto com a polícia militar em 1996. 19 trabalhadores sem terra foram mortos e 70 ficaram feridos. Os troncos de castanheira representam cada uma das vítimas. Na cidade de Curionópolis, encontramos o ponto de partida para um dos cenários mais impressionantes que explica tanto interesse por essa região, o garimpo da Serra Pelada. Da herança do garimpo do ouro, restou a pequena vila, que parece ter parado no tempo. Seu Branquinho foi um dos migrantes que chegaram na década de 80 em busca da fortuna. O interesse meu é o interesse de todos. Ouro, né? A gente veio em busca de mais condições financeiras, né? Não à toa, a casinha simples fica na rua Passagem dos Garimpeiros. Aos 64 anos, mantém vivas as lembranças dos dias que viveu do garimpo e registra as novidades da vila. A gente conserva porque os garimpeiros ficaram velhos. E muitos deles sabem da história porque trabalharam, mas seus filhos, seus netos não tinham conhecimento dessa história. E hoje, para mais de 80% dos filhos dos garimpeiros e netos dos garimpeiros já conhecem a história de Serra Pelada através do trabalho de Zé Branquinho. Subimos a serra em direção à antiga mina que já foi um grande formigueiro de gente na montanha recortada pelo garimpo. Agora existe um lago de 100 metros de profundidade. Este cenário não lembra em nada o movimento que houve aqui na década de 80. A Serra Pelada foi o maior lugar do mundo de extração de ouro a céu aberto. No auge, 80 mil garimpeiros retiraram mais de 30 toneladas do metal precioso. E debaixo dessas águas calmas ainda há muito a ser explorado. Levantamentos indicam que ainda existem 350 toneladas entre ouro, platina e paládio. Tanta riqueza atrai muitos interesses. A desocupação começou em 1992, mas a Serra Pelada pode ser reativada em breve. Desta vez, a mineração será mecanizada. Uma parceria entre uma cooperativa de 36 mil garimpeiros e uma multinacional canadense. O sorriso brilhante do seu Milhones lembra os tempos de riqueza, que podem voltar. É que nós vamos começar a produzir ouro em 2012 e vai dar para todo mundo que tem carteira da Comigás. Do ouro para o ferro, seguimos até Paraupebas, cidade que cresceu a partir de uma vila em torno da produção de minério da empresa multinacional Vale do Rio Doce. Em vez do trabalho com as mãos, máquinas. A mineração retira da montanha esculpida em degraus 100 milhões de toneladas de ferro por ano, a maior mina de ferro do mundo, além das reservas de manganês, níquel e cobre.
O complexo da Vale é cercado por 6 unidades de conservação em 1.200.000 hectares da floresta amazônica. Se destaca a unidade da floresta de Carajás, um santuário de preservação de centenas de espécies. A empresa mineradora divide a responsabilidade com o Instituto Chico Mendes. Um dos trabalhos é o cuidado com os bichos apreendidos pelo IBAMA, animais ameaçados de extinção, como o gavião real, o macaco parauacu e as onças preta e pintada. No alto da serra, uma vila para funcionários é exemplo de planejamento, com casas no estilo americano, sem muros ou grades de separação, hospital, clube e toda a infraestrutura. Mas muitos que vieram em busca do emprego acabaram esbarrando no problema da falta de qualificação. Quem fica na cidade acaba na periferia. Uma das favelas ganhou o nome de bairro maranhense por causa do grande número de imigrantes dessa região. Lá não tem condição da gente viver, né, assim, porque tem condição, mas só que o salário é mais baixo, eles pagam uma mixaria, aqui eles pagam melhor, porque aqui tem muito serviço, né? Não falta emprego. Não falta emprego, sou velho desempregado, quem quiser, quem não quiser que procure, que ache. Também chegam moradores do próprio Pará, com a esperança de uma boa colocação no mercado. Eu vim para cá em busca de melhoria, né? Até porque a gente tem uma estrutura em Belém, só que com o passar dos tempos, ao longo dos anos, nós precisamos de nós mesmos ter uma estrutura, possuir uma casa, um carro, uma moto. E em Belém dá, só que aqui a proposta de emprego é mais grande, é maior. O interesse pelo plebiscito movimentou o cartório eleitoral da cidade. A procura mais do que dobrou. Muita gente apareceu para regularizar o título e participar da consulta pública. Por conta desse aumento, né, da demanda, houve uma inspeção da corregedoria aqui em Parauapebas, em alguns outros municípios também, justamente para tentar averiguar se estava sendo feito tudo de acordo com a resolução, com a legislação eleitoral, saber se de repente haveria algum indício de fraude na comprovação do domicílio e tudo mais, mas eles vieram e realmente deu tudo certo, estava tudo dentro do esperado. Daqui a pouco, o que dizem os especialistas sobre a divisão do Pará? A criação de 2 novos estados pode trazer prejuízo ou desenvolvimento. A gente volta já. Estamos de volta com Caminhos da reportagem sobre o plebiscito que vai ser realizado aqui no Pará no dia 11 de dezembro. A população vai decidir por meio do voto se devem ser criados 2 novos estados brasileiros, Tapajós e Carajás. Será que dividir o Pará vai trazer solução para problemas antigos? Flagrante! Este caminhão sem placa e com documentação irregular foi surpreendido transportando toras de estopeiro, avaliadas em R$10 mil. O motorista não apresentou guia florestal de autorização. Estava levando para onde? Para Rondon mesmo. É madeira proibida? Ilegal essa daí? Rapaz, eu não sei, que eu não entendo de madeira, entendeu? Eu sou novato no ramo de madeira, né? Eu não posso dar informação nenhuma. Com apenas uma equipe deslocada de Belém para trabalhar no Círio de Nazaré, a 500 quilômetros em Marabá, a Polícia Rodoviária Federal ficou só nesta apreensão. Eram mais 6 caminhões como este, que escaparam do cerco. Foi notado a presença de outros veículos também trafegando dessa maneira durante a noite aí, com muita madeira. Infelizmente, o efetivo era pequeno, não deu para a gente abordar mais veículos. Houve, inclusive, até fuga de outros que nós não conseguimos identificar. A retirada da madeira se soma a outros problemas que seguem por gerações, como a exploração de trabalhadores rurais e os conflitos agrários. Depois do massacre de Carajás, onde 19 trabalhadores sem terra foram mortos em um confronto com a polícia militar, ocorreram mais 212 mortes no campo. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, o Pará também registra o maior número de casos de trabalho escravo. 11 mil pessoas foram resgatadas nessa situação desde 1995,
quando foi criada a equipe de fiscalização do Ministério do Trabalho. A população que chega para cá, ela vem motivada pela propaganda de grandes projetos que estão sendo instalados aqui. Projetos de mineração, projetos de construção de hidrelétricas, hidrovias, ferrovias, e todos esses projetos vêm acompanhados de um pacote de propaganda muito forte, de geração de emprego, de crescimento econômico, de desenvolvimento. Isso atrai para cá milhares de famílias em busca do trabalho, do emprego prometido. Chegando aqui, não encontrando esse trabalho, esse emprego, que geralmente as famílias que migram são famílias pobres, que não têm uma qualificação para disputar um emprego nesses grandes investimentos, essas famílias acabam sendo vítimas da violência na periferia das cidades ou numa ocupação urbana. Então, Marabá, por exemplo, é uma das cidades mais violentas do país. E é, sem dúvida, talvez a cidade mais violenta do estado do Pará. Atualmente, 809 pessoas estão ameaçadas de morte no estado. No sul, a 50 quilômetros de Marabá, evita-se até tocar no assunto neste acampamento de trabalhadores sem terra. Com o desemprego na cidade, 200 famílias entraram em propriedades particulares. Seu Vicente diz que essa foi a alternativa para mais de 600 pessoas que se instalaram aqui. A terra não é muito apropriada, mas a necessidade da gente faz, né? Porque o latifúndio já passou isso aqui. Jogou veneno, ele joga veneno aqui de avião. Todos trabalham a terra, dividem a colheita e os sonhos. Pois melhore a situação das condições de vida para os trabalhadores. Como todos aqui têm um sonho de ter o seu pedacinho de terra, onde possa plantar, onde possa colher, tá? Eu fui mais um desses, tá? E quis fugir da cidade, certo? Para a rua, para o interior, para a roça, tá? Para mim ter essa liberdade. Mas convivem com o medo. Se eu chegar a falar mal de um madeireiro, eu tenho que pegar minha família e sair fora. A insegurança tem justificativa. Casos como o da missionária americana Dorothy Stang, morta com 6 tiros no dia 12 de fevereiro de 2005, em Anapu, no interior do Pará, ainda estão presentes na lembrança. A irmã Dorothy, como era conhecida, militava há 20 anos em defesa dos trabalhadores e contra a grilagem de terras. A preocupação em levar desenvolvimento à região amazônica atraiu grandes investimentos ao longo dos anos. A rodovia transamazônica abriu os caminhos. Veio a Corrida do Ouro, com milhares de migrantes, e a força dos rios, que favorece a instalação de usinas hidrelétricas, trouxe empreendimentos que criaram expectativa de crescimento, mas também despertaram reações de grupos ligados à defesa do meio ambiente. Às margens do rio Tocantins, a 20 quilômetros de Marabá, a comunidade Espírito Santo vive um momento de insegurança por estar no caminho de um desses grandes projetos. Se for autorizada, a barragem de Marabá irá inundar toda a vila, obrigando a saída de pessoas que chegaram aqui há 80 anos. Gera uma revolta muito grande, porque nós temos aqui nosso sossego, né? Temos a nossa tranquilidade, podemos sair para pescar um final de semana, pescar, outros que vivem da pesca, pode ir qualquer hora para o rio pescar, aí a pessoa vai, depois que eles fizerem a barragem aqui, são não sei quantos quilômetros que você pode pescar depois da barragem. Então vai acabar a vida de muitas pessoas. São mais de 100 famílias que vivem da pesca, vivem da agricultura de subsistência, vivem do extrativismo e que mantêm uma qualidade de vida muito boa. Se sair a barragem, não se sabe para onde que vão, né? O que a gente tem certeza é que as indenizações não dão conta de pagar aquilo que deveria ser pago e as famílias vão ter que se deslocar para o perímetro urbano de Marabá, onde a violência instaurada na cidade não condiz com a realidade que as famílias estão vivendo aqui nessa tranquilidade. A proposta de consulta popular para decidir sobre a divisão do Pará é nova. Problemas como o da comunidade Espírito Santo são antigos. Tornar 2 regiões independentes pode ajudar a resolver esses desafios? No campo político, a mudança vai aumentar o número de deputados, senadores e governadores. Será preciso criar 61 novas vagas nas esferas federal e estadual, o que multiplica os gastos com a máquina pública e provoca uma redistribuição de recursos em todos os estados brasileiros. Deixaremos de ser 27 estados para nos transformarmos em 29. Isso tem uma série de implicações, como fundo de participação, distribuição, criação de municípios, criação de despesas para a União, como criação de tributos
tribunais federais nessa área, Assembleia Legislativa, Legislativo, Judiciário, Executivo, forças policiais, quer dizer, toda uma série de infraestrutura deve ser introduzida nessas duas regiões. O cientista político Roberto Correia, da Universidade Federal do Pará, acredita que a mudança vai favorecer candidatos das novas regiões, que hoje disputam eleitores de todo o estado. Quando você faz uma radiografia disso, você vai ver aqueles que vão ter possibilidade de ser governador, senador. Os que não se elegeram passam a se eleger. Então isso tudo à custa de quê? Do contribuinte, do cidadão que demanda, seja em Belém, em Paraopebas ou em Santarém, em Altamira, estão demandando o quê? Educação, saúde, segurança, cultura, lazer. A cesta básica da cidadania. Este geógrafo defende que primeiro é preciso enfrentar os velhos problemas com uma gestão que administre melhor os recursos. Essa política pequena que não chega a regiões mais distantes é a mesma política pequena que não chega a 200, 400, 1 quilômetro, 2 quilômetros daqui da região que nós estamos. Para este deputado do Pará, a mudança vai aumentar a representatividade na região norte, o que pode levar mais presença do estado em regiões isoladas. Porque hoje os que são contra só analisam o custo, não analisam o benefício. E o benefício, qual é o benefício? É exatamente fazer com que aquela região possa ter faculdades, possa ter hospitais, possa ter rodovias, possa ter segurança pública melhor, enfim, possa refletir no social. A controvérsia é grande. O exemplo da divisão de Goiás com a criação do Tocantins é usado por quem é a favor da divisão. Quem perlustra o estado do Tocantins vê cidades bem arrumadas, vê asfalto em toda parte, vê hospitais, universidades, enfim, vê uma infraestrutura que nós precisamos para a região sul e sudeste do Pará. Tocantins, na época, recebeu o que significa hoje quase 700 milhões de reais. O retorno teria vindo com a expansão da educação, malha viária e outros serviços. Já especialistas contrários dizem que Tapajós e Carajás vão dar prejuízo. Porque o estado do Pará perderia suas receitas correspondentes àquelas regiões e não iria conseguir cortar despesas na mesma proporção. Então o estado do Pará, o remanescente do estado do Pará, também ficaria em situação financeiramente precária. Ninguém pode afirmar com garantia, com certeza, que Tocantins cresceu porque dividiu. Se você pegar os estados vizinhos, Bahia, o norte de Goiás, etc., eles também cresceram, em algumas dessas regiões cresceram mais do que o Tocantins. Então, não é possível você afirmar que ao dividir, esse estado vai crescer mais do que cresceria antes. O economista Rogério Boeri, do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, calcula que os novos estados seriam inviáveis. Juntos, eles teriam um déficit de quase 2 bilhões de reais por ano para arcar com as novas estruturas de administração pública. Uma previsão difícil para o cenário mundial que exige corte de gastos no país. A soma de toda a riqueza produzida no estado, o produto interno bruto, foi de 58 bilhões e meio em 2008. E o gasto com a manutenção da máquina pública foi de 16%, o que já é acima da média nacional de 12,7%. Segundo o economista, Tapajós já nasceria com gastos de até 51% para manter a estrutura pública. Carajás consumiria 23%. Informação. Essa é a palavra-chave para que o paraense tenha consciência na hora de votar. Para o ambientalista Gilberto Rocha, houve pouco tempo para a discussão sobre as prioridades do Pará. Esse debate deve ir além do resultado do plebiscito. Porque a criação de uma unidade política administrativa deveria ser fundada em primeira instância, essa é a discussão que o Congresso Nacional deveria fazer, não é? E não perguntar para a população sim ou não, mas saber, em primeiro lugar, se essa unidade política administrativa vai atender os interesses da população. Não é? Praticamente o que a gente observa é que o interesse da população ele fica, né, expresso e fica expresso na esperança do povo. Todos concordam com um ponto. Entre o sim e o não para dividir está o desejo de elevar a qualidade de vida dos paraenses. Gente que está acostumada a vencer grandes desafios e que quer mudar, mas para melhor. Eu acredito que se dividir, a população
das regiões de Tapajós e de Carajás terão algum benefício, porque vai entrar mais dinheiro federal ali, vai melhorar. O meu ponto é que isso se dará a um custo muito elevado para a Federação Brasileira. Será que dividindo nós teremos? E será que ao manter nós vamos conseguir ampliar esse recurso para essa sociedade? Então esse é o debate que tem que estar na pauta. Que sociedade nós queremos projetar para o futuro no estado do Pará a partir dela ser condutora dos recursos que ela tem no território e que ela use esse recurso a seu próprio favor. Esse eu acho que é a grande lição que os políticos deverão ter para o futuro, como transformar o Estado num Estado potencialmente importante para a nação, mas importante não só em termos econômicos de exportação, mas que essa exportação seja transformada em qualidade de vida para que a população use o rio, use a floresta, use as jazidas, use a própria condição que ela tem no estado do Pará como uma forma de garantir a sua cidadania. Então, para aquele jovem que está lá em Marabá, em Santarém, ou município do Oeste do Pará, que leia, converse conosco, converse comigo pelo Facebook, vamos debater. Esse é o momento, não é um momento de brigar, de acusações, de vaiar ninguém, não. É um momento de debatermos. Hoje estamos escrevendo o que estará amanhã nos livros de história do Pará.